A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Daiane Almeida e o nosso podcast dessa semana, o tema é Lutando Minhas Guerras. E como base, texto base, nós vamos ler no livro de Esther, no capítulo 4, verso 15 e 16, que diz assim: Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Amém. Aqui nós vemos a história da rainha Esther, né? Onde um servo do rei, Amã, tentou tramar contra o povo judeu, né? O povo de Esther, o povo de Mordecai. E quando Mordecai, tio de Esther, soube desse feito, soube dessa armação, ele logo, né, prontamente rasgou as suas roupas, se vestiu de saco, né? E começou ali a chorar, né? Ficou bem triste na porta do palácio. As pessoas viram e foram falar com ele, né? Foram saber o que estava acontecendo. E logo essa notícia chegou aos ouvidos da rainha Esther, né? Que era sobrinha de Mordecai. E então Esther ali no primeiro momento ainda achou que não podia ter o que ela fizesse. Mas Mordecai mandou a dizer Esther, né? Mandou a dizer a ela: você não pense que porque você está aí dentro do palácio que você vai ser a única judia, né? Que vai se salvar. Então Esther mandou dizer a Mordecai aqui onde nós lemos, né? Mandou o povo se ajuntar, jejuar, entrar em jejum e oração por ela, para que ela pudesse tomar, né, essa decisão, para que ela pudesse se posicionar, né? E nesse momento que nós estamos vivendo de guerra, né, de decreto, porque nós estamos exatamente igual nessa história. Há um decreto de morte sobre a nossa nação, há um decreto de morte sobre nós, né? Assim como o povo judeu estava aqui. Existia um decreto, né? Mas a pergunta é como nós estamos lutando essa guerra, né? Quais as armas que nós temos usado para vencer? E, em primeiro lugar, é não se acomodar, né? É não aceitar esse decreto, é não aceitar, não decreto de morte, não aceitar aquilo que foi lançado sobre nós, a palavra que foi lançada sobre nós. Esther não se acomodou, Esther não aceitou, né? Aqui no 16 a gente vê que assim, ela entra na presença do rei e ela sabia que ela podia morrer, ela não tinha certeza da vitória. Aqui termina o versículo dizendo: se perecer, pereci. E às vezes nós queremos entrar numa batalha, nós só queremos lutar, nós só encontramos forças para lutar se a gente quer ter certeza da vitória. E não é assim. Nós não sabemos, nós dependemos da soberania de Deus. Se o Senhor quer ou acha melhor para nós merecermos essa vitória. Mas mesmo assim nós temos que lutar. Mesmo assim nós temos que estar na presença do Senhor e lutar, né? Como que nós estamos lutando? Como que nós vamos lutar? É não se acomodando, é se posicionando, né, do lado certo, assim como Esther fez aqui. Ela poderia morrer, mas ela se posicionou. Ela falou: "Não, eu vou me posicionar. Eu vou ficar do lado do meu povo." E é assim que nós temos que fazer. Nós não podemos gastar tempo discutindo, nós não podemos gastar tempo querendo mudar as pessoas, né? Não foi com briga, não foi com violência, não foi com nada disso. Ela somente se posicionou do lado certo. Então, essa semana vamos refletir em não se acomodar e se posicionar do lado certo. Em segundo lugar, se encoraje, se encha de coragem. A sua força, a minha força está no Senhor, que não perdeu o controle. Ele é dono dos céus e da terra. O nome dele está sobre todo nome, né? Então, nós temos que se encorajar. Vamos nos encorajar. Como que nós fazemos isso? Orando, jejuando. Primeiro nós temos que orar,
para buscar a direção do Senhor. Depois nós temos que jejuar e por último nós precisamos agir, né? Muitas das vezes nós queremos fazer ao contrário. Nós começamos agindo e depois que dá errado a gente fala: "Poxa, Deus, deu errado". Então, não é por aí. Nós oramos, buscamos a direção dele, jejuamos e depois nós agimos. Então, nós temos que nos colocar no altar do Senhor. Porque se preciso for, se ele achar por bem que nós merecemos, ele vai mudar o decreto de morte que está sobre nós ao nosso favor, né? Será vida em nome de Jesus. Nós teremos a cura em nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa nação. E em terceiro e último lugar, Deus muda a história. Esther aqui, o nome dela não era esse, era Radassa. Radassa significa mirta. Mirta é uma planta que nasce no deserto, ou seja, nasce no meio do sofrimento, né? E nós estamos assim. Às vezes, no meio de uma pandemia como nós estamos vivendo, no meio de uma dificuldade, nós olhamos e falamos: nossa, esse ano eu ia fazer isso, esse ano eu ia fazer aquilo. O Senhor me chamou e eu não consegui fazer. Nossa, e nos lamentamos. Mas é no momento mais difícil que grandes chamados começam a acontecer. É no momento mais difícil que o Senhor levanta pessoas. É no momento mais difícil que nascem plantas lindas para florescer nesse deserto. E depois ela virou Esther, essa rainha aqui. Ela orou, jejuou e nós conhecemos o fim dessa história, né? O rei levantou o cedro, colocou o cedro lá para ela, estendeu o cedro sobre a vida dela para ela pedir o que ela quisesse. Depois dessa oração aqui, ela entrou na presença do rei e tudo aconteceu, não é mesmo? Amã, que lá atrás tinha preparado uma forca para Mordecai, que tinha tentado contra o povo judeu, o fim dele foi triste. Porque a rainha Esther pediu ao rei, falou, contou a história, né? De como eles chegaram até lá. E falou quem tinha feito isso, que foi Amã. E imediatamente o rei mandou Amã ser enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E o que eu tenho para falar para vocês essa semana é que o Senhor só precisou de de uma, para salvar a nação. Ele só precisou de Esther. Ele só precisou de uma pessoa que ouvisse a voz dele, ouvisse a direção dele, não se acomodou com o decreto de morte, se posicionou, se encorajou, orou, jejuou, agiu na hora certa, no momento certo, do jeito certo. E eu quero dizer para você que é você que ele vai usar para salvar a sua casa, a sua família, o seu ministério, os jovens da sua igreja, né? A sua nação, onde você está, onde você foi plantado. Você vai passar de ser aquela florzinha que nasceu no deserto para ser grande Esther, estrela que ilumina por onde passa, estrela que direciona pessoas. É isso que o Senhor tem para nós. É no momento difícil mesmo, mas é para a gente aprender como agir. Vamos salvar nações, vamos salvar famílias, a começar por nós, a começar pela nossa, em o nome de Jesus. O Senhor não precisou de muita gente, precisou só de Esther. E hoje Ele está precisando de um posicionamento meu e seu. Ele está esperando um posicionamento meu e seu. Não se acomoda não, se posiciona, porque o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe.